Oi gente, tudo bem? Aqui é a Fê e hoje eu vim conversar com vocês sobre o que aconteceu com Annie. Esse é o segundo livro da autora C.J. Tudor e, meu Deus do céu, eu acho que qualquer livro, eu tô começando a achar que qualquer livro que essa mulher escreva e eu venha falar aqui sobre... eu vou ficar sem palavras, porque ela é sensacional, simplesmente isso. Tem resenha aqui no canal de O Homem de Giz. Foi uma resenha bem legal que eu fiz. Foi uma leitura muito boa. O Homem de Giz foi uma leitura que me deixou extremamente angustiada, porque eu não queria parar de ler. E a gente tava ali em busca de um assassino, de entender o que estava acontecendo. Então, toda hora eu achava que o culpado era uma pessoa diferente. E isso me deixou extremamente angustiada e instigava mais ainda a ler. O que aconteceu com Annie é um pouco diferente. A gente tem o Joe Thorne, que ele está voltando para a sua cidade natal, em Arnhill, e é uma cidade bem pequenininha, sabe? A típica cidade pequenininha, onde todo mundo conhece todo mundo sabe a fofoca de todo mundo. E é a típica cidade de que você tem esse meio ambiente meio parado no tempo, sabe? As pessoas não evoluem e todo mundo quer sair dali, mas nem todo mundo consegue sair dali, então a vida acaba ficando estagnada. E ela gira em torno, é uma cidade que gira, ou pelo menos girava em torno de uma mina de carvão. Eu não lembro bem se era de carvão, mas era numa mina. E até que essa mina sofreu vários desabamentos e agora a cidade desde então tenta se reconstruir com outras atividades além dessa mina, porque a cidade realmente, o lucro da cidade era a mina. E é uma cidade muito peculiarzinha. A gente vai vendo isso ao longo da história, que tem muitos segredos ali sobre a cidade, muitas coisas sobre a cidade que nem o Joe sabia. Mas todo mundo sente uma certa aura naquela cidade, apesar de não saberem exatamente o que é. Então ele tá voltando para essa cidade porque um certo acontecimento está se repetindo. O que é esse acontecimento? Uma criança, aparentemente normal, que todo mundo conhece, desaparece. Depois de 48 horas ela volta e ela volta completamente diferente, no sentido comportamental. Ela vira uma criança arredia, ela não fala mais com todo mundo, ela não fala de jeito nenhum sobre o que aconteceu nessas 48 horas onde ela estava fora. E o comportamento fica muito peculiar mesmo. Mas por que isso está instigando o Joe a voltar para Arnhill? Ele quer voltar para Arnhill porque ele quer entender o que está acontecendo e por que isso está acontecendo de novo. Pelo simples motivo de que há muitos anos atrás isso aconteceu com a irmã do Joe. A Annie, num determinado dia, ela sumiu. Depois de 48 horas ela voltou. E o comportamento dela estava completamente diferente. A Annie era uma criança extremamente dócil, extremamente amável. E desde então ela não era mais essa garota. É só isso que a gente sabe no começo da história. Porém, quando a gente começa a engrenar, chegar no meio do livro, praticamente, as coisas vão tomando uma certa forma e a gente vai entendendo o que pode ter acontecido com a Annie e com essas outras crianças. Várias coisas passaram pela minha cabeça, inclusive abuso sexual, mas não é nada disso que acontece. Logo no começo do livro, a gente já tem uma cena extremamente impactante. Aliás, a C.J. Tudor, ela é campeã, na minha opinião, de escrever cenas impactantes, porque ela não se limita em detalhes, sabe? Ela joga o que tiver que jogar na sua cara e você que lide com isso. Então tem algumas cenas
o Homem de Giz até mais do que em o que aconteceu com Annie, mas tem cenas mais que exigem um pouco mais do seu estômago. Então, estejam preparadas quando forem ler algo de C.J. Tudor. Mas enfim, a gente tem o começo do livro, o prólogo já é essa cena impactante, que já nos mostra qual vai ser toda o estilo do livro e também mostra basicamente do que vai ser a história. O Joe, ele é um professor, na verdade. Ele não tem nada de investigador ali nele, além do desejo de entender o que aconteceu com a irmã dele. Mas ele é um professor e ele também é viciado em jogos de cartas. Ele é viciado em baralho. E a gente vê muito disso no decorrer da história, porque além de pesquisar, né, além de investigar o passado da irmã dele, ele também tá fugindo de um chefão de uma gangue lá que ele acabou se envolvendo nesses jogos. Ele está devendo para esse chefão, então foi uma forma de juntar o útil ao agradável ali para ele. E na verdade ele acaba recebendo uma carta de que, se eu não me engano, a carta dizia simplesmente está acontecendo de novo. E aí isso acaba instigando ele e ele volta para Ainhil e aí começa as investigações. Quando ele volta para essa cidadezinha, a gente tem alguns reencontros ali, a gente vai conhecendo um pouco mais da infância do Joe com a Annie e com os amigos dele. E conforme as páginas vão passando, a gente vai entendendo o quanto de importância isso tem para a história. Uma coisa que a C.J. Tudor faz muito bem, ela te deixa curioso, então dificilmente você quer largar essa história, embora eu tenha achado o que aconteceu com Annie um pouco mais lento do que O Homem de Giz. Eu não sei se é porque eu já estava acostumada com a escrita da autora, então eu fui mais devagar, ou se a história passa mais essa coisa de lentidão mesmo. Eu acho que tiveram alguns momentos que não foram tão eletrizantes, assim como foi Um Homem de Giz pra mim. Mas isso não deixa a história nem um pouco mais simples. Ela é ainda grandiosa. A autora também vai criando detalhes e colocando peças durante a narrativa que fazem você pensar que você finalmente está conseguindo entender o que está acontecendo, mas no capítulo seguinte ela já muda o tom da coisa e você percebe que talvez não seja bem isso. Ela faz muito isso na questão de envolver o thriller comum e normal que a gente tá habituado com o paranormal. A todo tempo ela coloca indícios de que pode ter algo paranormal ali, tanto no acontecimento como naquela cidade, nessa aura obscura da cidade, sabe? O próprio Joe, quando ele começa a descobrir coisas da cidade, tem muita questão envolvendo o cemitério daquela cidade e a mina. A mina é o ponto chave e central dessa história. E uma outra coisa interessante também é como ela insere as sensações na história e ela faz isso tão bem que chega uma hora que você tá sentindo as mesmas sensações que o personagem principal. Por exemplo, teve uma hora que eu não vou lembrar exatamente qual era a cena, até porque já faz um tempinho que eu li esse livro. Mas, se eu não me engano, era uma cena que o Joe tava em casa, na casa que ele alugou, que inclusive foi a casa onde o último garoto que desapareceu e depois foi encontrado morou. Então ele tá ali de propósito, justamente para tentar encontrar pistas sobre aquela criança.
sobre aquela família e tentar entender o que aconteceu com aquele menino. Mas ele tá ali naquela casa e ninguém queria ficar naquela casa, mas ele ficou. E tem uma certa cena que, se eu não me engano, ele tá bebendo e tal, e ele começa a sentir um frio. E o frio que é descrito aqui é um frio, não esse frio que a gente sente quando está frio, no nosso inverno e tal, mas é um frio diferente. É um frio, aqui é descrito como um frio horripilante. Depois eu comecei a rir, depois que eu percebi o que estava acontecendo. Mas assim que eu li que ele se arrepiava, eu comecei a me arrepiar junto. E aí eu percebi que eu tava me arrepiando e eu comecei a rir, o que quebrou completamente o clima da história. Mas eu achei sensacional, porque durante muitos e muitos momentos a C.J. Tudor, ela coloca sensações pra descrever uma cena, pra descrever um lugar. Ela usa bastante das sensações pra descrever alguma coisa. Eu acho isso muito, muito, muito legal. E é muito, pelo menos pra mim, eu acho muito difícil de ser feito. Principalmente de você ser feito num nível onde você consegue passar isso pro leitor. Que o leitor passa a sentir a mesma coisa que o seu personagem tá sentindo. Pra mim, C.J. Tudor arrasa. Eu acho ela espetacular. O que aconteceu com Anne é uma história que me surpreendeu demais, porque eu tava esperando um thriller, mas eu acho que eu acabei lendo um horror, porque... horror não, um terror. Porque ela foi mesclando ainda mais do que ela já fez em Um Homem de Giz. Ela ficou mesclando o thriller com o paranormal. Então, eu não estava esperando por isso. Eu até brinquei com uma amiga minha que eu acabei comprando o livro da Dark Side do Edgar Allan Poe pra ler em outubro por conta do Halloween. Mas eu acabei lendo o que aconteceu com ele no começo de outubro. Então, ele também acabou virando uma leitura de Halloween, porque definitivamente tiveram muitas partes onde me deixaram arrepiada, me deixaram com uma certa sensação de, meu Deus do céu, eu não estava preparada para esse tipo de leitura. A gente descobre sim o que aconteceu com Anne. É perturbador, na minha opinião. A gente descobre, na verdade, aqui, então, diferente de O Homem de Giz, onde a gente queria descobrir o culpado e também o motivo que estava acontecendo. Aqui a gente simplesmente quer entender realmente o que está acontecendo naquela cidade, por que isso acontece. E então é uma leitura diferente do que O Homem de Giz trouxe, num alto nível, assim como foi O Homem de Giz. Porém, eu queria que tivesse um pouco mais de profundidade na questão da cidade. Eu acho que ela colocou as informações necessárias pra gente entender o que aconteceu, mas eu não sei, faltou, sabe, não precisava nem criar toda uma coisa ali pra cidade, voltar 1000 anos atrás e falar tudo o que aconteceu desde 1000 anos atrás. Mas ela joga pontos sobre a cidade que eu acho que poderiam ser um pouquinho, nem que se fosse só de leve mesmo, mas um pouquinho mais explorados. Mas eu acho que foi o suficiente pra gente entender o que estava acontecendo, mas eu queria mais. Independente disso, foi um livro maravilhoso. Eu espero muito, muito que vocês leiam. E o epílogo deste livro foi a parte que mais me deixou surtada. De verdade, de verdade. Ai, meu Deus do céu, só de lembrar já fico toda arrepiada. Porque, ai, é sensacional. Leiam, é perfeito. O C.J. Tudor é uma pessoa perfeita. Eu não vejo a hora de comprar As Outras Pessoas, o terceiro livro da autora.
que chegou aqui no Brasil esse ano, se eu não me engano. E, por favor, comprem, leiam, divirtam-se e venham comentar comigo sobre CJ Tudor, porque eu já estou apaixonada nessa mulher. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Espero que eu tenha conseguido, pelo menos, expressar um pouquinho do que é a história. É um suspense, mas também tem uns toques paranormais. E vai te deixar doido e você vai querer saber o que tá acontecendo. E eu não sei dizer se foi melhor ou pior do que O Homem de Giz. Eu sei que foi maravilhoso. Então é isso. A gente se vê numa próxima resenha, no próximo vídeo. Tchau, tchau.